Senhores senadores, senador Mazarildo, na semana passada eu fiz uma viagem muito rápida aos Estados Unidos para participar ao lado de alguns senadores, alguns deputados, algumas autoridades do Poder Executivo, parlamentares de todos os partidos e muitos empresários, no encontro do LEAD em Miami, com a presença do governador da Flórida, o senhor Rick Scott, da prefeita de Bal Harbour, para tratar de dois assuntos que dizem respeito, em grande medida, às relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Aliás, três assuntos: turismo, etanol e suco de laranja. O que ia ser produto de um debate em torno desses assuntos, até motivado pela boa palestra do ex-ministro Roberto Rodrigues, da fala do governador da Flórida, transformou-se num debate entre os empresários presentes, que tiveram a oportunidade de dirigir perguntas escritas, aos senadores e aos deputados que compunham a mesa. Eu era um deles. Uma pergunta que me foi feita por um empresário que depois se apresentou para dizer que tinha sido ele que havia provocado aquele assunto, me pedia uma opinião e uma explicação para o confronto entre duas capas da revista The Economist, distantes as duas edições de 2 meses, 3 meses, 4 meses, não mais do que isso, 6 meses, vá lá. Uma capa que foi motivo de grandes festejos e comemorações por parte do governo federal, que era a imagem do Corcovado como se fosse um foguete apontando para cima, com uma legenda, mais ou menos: o Brasil, a bola da vez. E agora, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a mesma capa da mesma revista, com o Corcovado, ao invés de olhando para o céu, transformado num foguete invertido para baixo, em queda, em pirueta. E com a legenda dizendo: Brasil, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Por que a debacle? Eu não vou responder ao Senado, eu não vou dizer ao Senado a resposta que dei, que não foi curta, mas a essência da minha opinião é que o Brasil, que num dado momento foi capa do The Economist como um foguete ascendente, transformou-se num foguete descendente porque não soube aproveitar os trunfos e as benesses do grande momento que viveu, com um grande superávit de balança comercial, com recordes de arrecadação, com dinheiro de sobra para investimentos, com todas as chances para, se tivesse planejamento, ter plantado uma semente muito consistente para ser o que não conseguiu ser, e essa é a razão do foguete para baixo, não conseguiu ser um país competitivo. O Brasil transformou-se num país caro. Os brasileiros que podem viajar vão comprar tudo lá fora. Dito isso, eu quero fazer algumas constatações, e faço isso como brasileiro, que torce para que as coisas aconteçam e deem certo. Agora é preciso que haja reação. Como eu disse aos empresários do encontro do LEAD, se o Brasil não acordar, não infletir, não mudar de atitude, vai se transformar num país emergente de 15ª a 20ª economia no ranking mundial. Porque, veja bem, senador Mazarildo, o FMI ontem exibiu a sua projeção de crescimento para os países emergentes em 2014. O Brasil é o lanterninha, 2,5%, depois vem a Rússia, depois vem a Índia com 5% e quebrado, vem a China com 9%, 10%. O Brasil está ridiculamente, de forma humilhante colocado na última das posições do crescimento
dos países emergentes como uma sinalização clara de que as coisas aqui, se estão mal, vão continuar mal. Haja visto o que aconteceu ontem. Uma ótima notícia, a inflação domada caiu de 6% para 5,8%, 5,7%. Ainda a inflação preocupante, mas pelo menos não foi para 6,5% ou 7%. A inflação sem o desconto dos preços administrados. Porque se tirar a inflação que o governo controla dos combustíveis, do preço dos transportes coletivos, que são os preços administrados, a inflação do Brasil já é de 8%. Se você soltar preço de transporte coletivo que é mantido no garrote, se você liberar o preço da gasolina para que a Petrobras sobreviva, e isso vai ter que acontecer e já está anunciado, a inflação hoje já seria de 8%. Isso não é uma informação que eu tenha, mas é uma informação que eu recebi de economistas da melhor qualidade com quem conversei recentemente. De qualquer maneira, estaríamos com a inflação de 5,7%. Às custas de quê? Às custas do que aconteceu ontem no Copom. A taxa de juros foi para 9,5% e já está sinalizado que vai para 10%. É a maior taxa de juros do mundo, a maior taxa de juros real do mundo. Pelo menos 3,5% hoje. Não tem país no mundo que sobreviva pagando a maior taxa de juros do mundo. Os milhares de empresários que buscam lucro para os seus negócios e que investem, se tiver perspectiva de lucro, tendo que tomar dinheiro emprestado com juro real de 3,5%, não toma dinheiro e não investe e não aumenta a produção. Não aumentando a produção, a tendência é gerar mais inflação. Porque a correlação entre a produção e a compra fica desequilibrada. Você tem pouca produção, mantém o poder de compra das pessoas, aquela produção que não é aumentada sobe de preço. Ao lado disso, senhor presidente, senhores senadores, uma outra coisa que me preocupa. A taxa de juros para os pobres mortais é essa, 9,5%, aumentada ontem. Mas para afortunados do BNDES, aí não. É outra coisa que me preocupa sobre a maneira, porque aí é estilo de governo. É estilo. Assim como as capas do The Economist se inverteram, ela só desinverte se você tiver mudança de estilo de governo. O governo insiste em combater a inflação, que é um grande mal, com taxa de juros. É o único remédio, porque não passa pela cabeça do governo combater a inflação com diminuição de gasto público, de má qualidade. Não. Para combater a inflação só tem um caminho, que é aumentar a taxa de juros, que é um remédio amargo que mata as empresas, que deprime ainda mais a economia. Se a indústria está estagnada, aí é que vai ficar estagnada mesmo, porque ela não vai se animar a fazer investimentos novos. Mas para os afortunados do BNDES, a conversa é outra. Nós mesmos fomos obrigados a votar aqui, inúmeras vezes, repasse de recursos do Tesouro para o BNDES. Dinheiro que não é recurso orçamentário, não é dinheiro da arrecadação, não é recurso próprio do Tesouro. É recurso que o Tesouro vai buscar com a sociedade, comprando através de letras. Letras do governo, certificado de depósito bancário, pagando taxa de juros alta, para botar no BNDES para fazer investimento. Até aí, ótimo. O BNDES é um banco de desenvolvimento, ele existe para isso, mas não para fazer o que está acontecendo. A razão pela qual eu apresentei e já consegui aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de lei que propõe que pelo menos, a minha ideia era de 3 em 3 meses, a minha agora, mas foi aprovado a vinda do presidente do BNDES de 6 em 6 meses. Por que razão? Presidente Mozarildo, o patrimônio do BNDESPAR, que é o capital que o BNDES dispõe para financiar empresas, decorrente do valor das ações das empresas que ele financiou e que tem ações por conta deste financiamento dos empréstimos. Caiu de 90 bilhões para 73 bilhões. Em 2 anos. Caiu de 90 bilhões para 73 bilhões de reais. Caiu 17 bilhões de reais. Por conta de quê? De maus negócios. O BNDES pega dinheiro
do mercado, de letras de CDBs, paga juro alto e empresta àqueles que são as campeãs nacionais do desastre. Em 2007, o governo inventou de eleger um grupo de empresas que seriam as campeãs nacionais a serviço do desenvolvimento do Brasil do PT. E aí entrou a OGX. OGX é de Eike Batista. Vossa Excelência sabe quanto é que o BNDES, do dinheiro tomado a juros de Selic e emprestado a juros de Selic menos o subsídio pago pelo contribuinte brasileiro, sabe quanto é que Eike Batista pegou para as empresas que estão num dominó quebrando atrás da outra? 10,4 bilhões de reais. O governo inventou de socorrer ou de acudir o setor de frigoríficos. Marfrig foi uma delas. O Bertin foi outro. Marfrig foram 3,6 bilhões de reais. Uma empresa que terminou sendo comprada pela JBS. A Bertin, que foi outra empresa socorrida, ela foi, logo depois do socorro dado pelo BNDES, foi vendida a um outro comprador. Uma operação muito curiosa. Para os pobres mortais, subsiste a taxa de juros que foi aumentada ontem e foi anunciado que vai continuar a ser aumentada. Está em 9,5%, que é a maior taxa de juros do mundo, que é o único remédio que o governo tem para combater a inflação, para segurar a inflação. Para a economia, resta ao contribuinte a obrigação de subsidiar o subsídio que o BNDES dá para essas empresas que estão quebrando. Quem é que vai pagar esta conta? Esta responsabilidade é do governo federal. Foi ele quem resolveu eleger as campeões nacionais de favores do BNDES. Bertin, Marfrig, OGX foram o objeto dos empréstimos privilegiados do BNDES, que estão, nesse momento, significando um grande malogro nacional. São da responsabilidade do governo central. A orientação para emprestar 10,4 bilhões de reais a Eike Batista é do governo central. Eu falo isso porque, me lembrando da palavra que dei àqueles empresários lá nos Estados Unidos, ou o Brasil acorda, ou de equívoco em equívoco, nós vamos para o fundo do poço. Não tem o que discutir. A última agora é na questão das concessões, dos leilões de concessões. A última pérola. Foram feitas concessões, ou leilões de concessão para rodovias. Como esse governo não prestigia o capital privado e o faz quando faz, porque não tem alternativa, não o faz com convicção nem com conhecimento de causa, faz errado. Resultado, lança o leilão para a concessão de uma rodovia, por exemplo, ligando o Espírito Santo a Minas Gerais, e não aparece ninguém, dá deserto. Por conta de quê? De que os termos do leilão não oferecem perspectiva de rentabilidade nenhuma. Então, ninguém vai apostar o seu suor, o seu trabalho e o seu capital numa coisa que dá prejuízo. E atrasa-se ainda mais aquilo que é o grande problema da competitividade do Brasil, que são os gargalos da infraestrutura. A última agora dos gargalos é uma pérola que no Congresso, na Câmara de Deputados, está se tentando desenrolar. É uma grande novidade, aliás, uma novidade no panorama internacional. Na China, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, você faz concessão de obra pública para a qual o governo central ou não tem dinheiro para fazer, que é o caso do Brasil, ou prefere a eficiência da iniciativa privada. Quando você fala em eficiência, você fala em eficiência por comprovação de serviço prestado com custo razoável e qualidade de serviço comprovada. Nos leilões de concessão dos aeroportos do Brasil, alguns aeroportos já estão com obras em andamento. É o caso de Brasília, é o caso de São Paulo, acho que é o caso do Rio de Janeiro. E vem agora Confins e Galeão. Apareceu uma pérola. Aqueles que ganharam, eu não sei nem quem são, aqueles que ganharam por cadastro, por serviços já prestados, por capital comprovado, que ganharam a concessão de São Paulo,
e Campinas e Brasília não podem participar com mais do que 15% dos restantes aeroportos. Veja bem, eles estão excluindo de plano os competentes. O que está por trás dessa jogada? Eu não entendo. Estão excluindo os competentes, aqueles que comprovaram e que estão realizando obras dentro de um cronograma e vão prestar um bom serviço, são empresas brasileiras, suponho eu, ou são consórcios internacionais, suponho eu, com conhecimento de causa, com experiência comprovada, mas estão impedidos por uma regra que eu não entendo qual é o fundamento dela. Não podem participar com mais do que 15% dos novos leilões. Está tudo errado, senhor presidente. Está tudo errado. Ou a gente faz este país acordar, ou no próximo ranking das economias do mundo, o Brasil, que já ameaçou ser a 6ª ou 7ª economia, vai lá para a rabeira, vai para o 10º, 15º lugar, vai baixar. A balança comercial do Brasil hoje está exibindo números ridículos diante do que poderia ser. E olha que ainda temos o agronegócio do Brasil, que é o único segmento competitivo. O único segmento competitivo. Não fora esse, a situação da economia brasileira seria pior ainda. Nós estamos resumidos, senhor presidente, senhores senadores, a administração de um dia a dia penoso, marcado pela falta de planejamento, pela falta de visão sistêmica. Não há planejamento de Brasil. Este governo não sabe exatamente o que é que quer de forma planejada para o Brasil. Não tem uma consolidação de um plano de provisão de infraestrutura para que a economia capitalista, que é a do Brasil, possa continuar crescendo, gerando emprego e renda de forma sustentada para os brasileiros. O Brasil não pode sobreviver como o país do Bolsa Família, que é um programa bom, mas não pode ser definitivamente o ponto só de chegada, precisa ser um ponto de partida para a saída dos inscritos para uma vida onde eles construam o seu futuro. Eu trago aqui essas colocações e essas denúncias como uma forma de colaborar, de balançar o galho para ver se este país acorda, senhor presidente, senhores senadores, antes que seja tarde. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem,